A palavra de Deus vai dizer, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 8, né? Vamos ver aqui o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou, já está preparada. Para quem? Para os que o amam. Quem são os que amam a Deus? Os que guardam, ouvem e praticam a palavra, que estão andando na direção do Evangelho, que creram no Evangelho, a palavra de Deus, revelando para nós por onde alcançar essas bênçãos. É o que disse Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu João, para entender isso aqui, o que é amar a Deus. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então amar a Deus é crer no Evangelho e praticar a palavra dele, de Cristo. Não é viver a devoção e as práticas religiosas. Então, mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer que Deus já preparou. Agora, isso que está preparado não chega à visão do homem. O homem não consegue contemplar pela visão ótica de tudo que ele veja nesse mundo que é lindo, maravilhoso e glorioso. Não se compara com o que está lá nos céus, guardado para nós, que estamos em Cristo. Amar a Deus é crer em Jesus, é estar em Cristo na palavra dele. E Paulo vai dizer que não chegou ao ouvido do homem. Por mais que você fale que é lindo, maravilhoso, não se compara ao que está lá reservado. E Paulo vai dizer que não subiu ao coração, ao entendimento do homem, ou seja, não tem como a gente contemplar, entender e buscar entender, porque o nosso entendimento limitado e vã não consegue alcançar a glória daquilo que está reservado para nós. Por mais que a gente busque entender quão maravilhoso é muito mais ainda. Ô glória! E Paulo vai dizer, mas tudo isso Deus preparou para os que o amam. Amar a Deus é ouvir e crer na palavra dele, no Evangelho, em Jesus. Isso é amar a Deus. Receber o amor de Deus, estar no amor de Deus é estar em Cristo, crendo no Evangelho, crendo no testemunho que Deus deu de seu Filho, por onde Deus nos convida a receber o amor dele pela mensagem do Evangelho, para que todo aquele que crê seja salvo, esteja em Deus para alcançar tudo isso que diz Paulo aqui, 2 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que Deus já preparou tudo isso para a gente, mas a gente não consegue contemplar dentro da mente limitada, dentro da visão limitada, dentro do entendimento das coisas aqui, nesta vida aqui. Mas como é que a gente contempla isso? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. O que nós se alegramos nas coisas do alto por fé é por aquilo que o Espírito Santo nos dá, a certeza, a convicção, a alegria da vida por essa promessa e esperança. Por isso que eu me nego, por isso que eu renunciei minha vida de prazer, de satisfação nesse mundo, porque eu compreendi, eu entendi, e pelo Espírito Santo eu criei nas coisas que estão reveladas, guardadas e preparadas para mim, para você e para todos. Não aqui na terra, em plano terreno, mas lá no céu, no plano eterno de Deus, para a nossa vida futura. É pelo Espírito Santo que nós recebemos essa convicção, essa fé, essa alegria, e que nós buscamos colocar nossa vida na esperança do alto. Quem não tem o Espírito de Deus não tem essa alegria, não tem essa certeza, não tem essa convicção. Porque quem nos dá tudo isso é o Espírito Santo. A palavra, ela vem a nós para a gente crer. O Espírito Santo trabalha para você crer nessa palavra, convencendo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem que ouve a pregação do Evangelho, ele crê com o arrependimento verdadeiro no Evangelho, ele agora é selado pelo Espírito Santo,
que vai dar a ele a certeza, a convicção do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E a partir daí, eu vou andar nessa fé, nessa esperança. Não em esperança de religião, de igreja. Porque olha como é importante a gente entender a verdade de Deus e saber que sem o Espírito de Deus, o homem continua vazio, mesmo ouvindo a palavra. Sem o Espírito de Deus, ele está sem a vida de Deus. Ele não está selado para Deus. Ele não é propriedade de Deus. E a palavra vai dizer isso. Lá no Evangelho, segundo, na carta de Paulo, aliás, escrita aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é de Deus. É o Espírito de Deus que faz em nós particularidade de Deus, que é a garantia de que eu vou para o céu, estou selado. Quando eu tenho a minha fé em Cristo, eu sou selado pelo Espírito Santo, que é a garantia do penhor da redenção para a eternidade. É o que Paulo vai falar aqui, escrevendo aos Efésios, né? Eu não estou trazendo nenhuma linha de pensamento minha, nem de igreja, nem coisas que eu crio na mente. Olha o que Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É o evangelho, viu? Por onde você é salvo. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido em Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí o versículo 14, Paulo diz, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da glória de Cristo. É o Espírito Santo a garantia. Não é uma carteira de membro de igreja. Não é um ritual para ser propriedade e membro de uma religião. Não é uma vida religiosa dentro de... Não. A Bíblia não ensina isso. Isso que ensina os homens. O que a Bíblia ensina é que o Espírito Santo é a garantia de que eu sou de Deus. É Ele que me dá a certeza das coisas do alto, da vida justificada por Deus. É o Espírito Santo que me leva a ter a certeza de que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Porque se eu não escuto, não creio, eu não recebo o Espírito Santo. Eu vou crer com a mente vazia, só no intelectual, mas não no entendimento verdadeiro das coisas do alto, só pelo Espírito Santo. E Jesus vai dizer que o Espírito da verdade, quando viesse, que é o Espírito Santo que viria para guardar a gente, porque Cristo ia ser levado novamente ao céu, e o Espírito Santo é quem guarda a igreja na terra, é o próprio Deus em nós, pela pessoa do Espírito Santo. Jesus diz, Ele vos guiará em toda a verdade, e Ele me glorificará. Isso está lá em João capítulo 16, o versículo 13 e o 14, você vai ver essa verdade, que eu estou aqui pregando, ministrando o que a palavra me ensina, a verdade do Evangelho. Quem guia a igreja não é pastor, nem papa, nem padre. A autoridade governante na igreja não é líder religioso nenhum, é o próprio Deus. O governo para a igreja não é humano, é de Deus. É Deus quem governa a igreja. Cristo, pelo Espírito Santo, é quem guia-nos, é quem governa-nos. Se é que a gente está no governo dele, né? Se a gente já entrou no reino de Deus. Até isso. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Da água, a palavra e o Espírito Santo em nós, para nos garantir essa vida de Deus. Esse é o novo nascimento, que é por Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não é porque agora é de igreja, é porque agora é de Deus. Recriada, reconciliada, restaurada para a vida em comunhão com Deus, por meio da fé em Cristo, pelo Evangelho que foi anunciado a você. E quando você creu, se converteu, o Espírito de Deus passou a habitar em mim, me selando, me tornando membro do corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo, por onde nós somos inseridos pelo Espírito Santo, que só Jesus é quem nos torna digno de receber esse Espírito Santo quando nós cremos nele. Ele nos batiza com esse Espírito Santo. É o próprio Deus que coloca em nós, que nos sela, que nos guarda, que nos guia, que é a garantia que eu não vou me decepcionar, é a garantia da minha
alegria, da minha esperança, da certeza, prova e convicção daquilo que Deus preparou para todos aqueles que amam a Deus, porque creu em Jesus e recebeu o Espírito Santo, a gente contempla o que nos aguarda lá na eternidade, por fé. E o Espírito de Deus é quem trabalha para fazer tudo isso ser verdade em nós. Porque pregar a palavra, por pregar, todo mundo está pregando. Mas interessante é que lá na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim: que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ora, mas os evangélicos dizem que Jesus é o Senhor. Os católicos dizem que Jesus é o Senhor. Muitos outros adeptos de outras religiões também dizem que Jesus é o Senhor. E eles têm o Espírito Santo? Não. E por que não? Estou julgando não, estou falando a verdade. Porque eles não estão na direção de Cristo. Eles não estão com a sua fé em Cristo. Eles não estão convertidos a Cristo. Eles apenas dizem que Jesus é o Senhor. Mas eles não têm a vida dele em servidão a Cristo como Senhor absoluto da sua vida. Porque ele se rende aos homens, aos objetos, às coisas criadas, à doutrina dos homens, aos conceitos dos homens. Eles não são fiéis a Cristo pela doutrina, para seguir a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Só quem pode viver dentro dessa verdade é quem está guiado pelo Espírito Santo. É Ele que nos faz reconhecer que Cristo é o Senhor das nossas vidas e que nós devemos se render a Ele e a nenhum outro se submeter por nenhum outro meio, princípio ou valor. Se não for de Cristo, nós rejeitamos. Porque todo mundo diz que Jesus é o Senhor, mas estão sendo guiados por qual doutrina? Estão vivendo no senhorio de quem? Estão sendo submissos, devoto, praticante a quem? Ao quê? Está entendendo isso? Por isso que a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Esse é no sentido de que ninguém pode servir Jesus Cristo realmente como o único Senhor de suas vidas e ser submisso a Ele sem adulterar com outro caminho, nem com outro ensino, nem com outra doutrina, se não tiver guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos livra do engano e do erro. Porque todo mundo conhece a palavra, prega a palavra, mas estão indo pelo caminho errado. Por quê? Porque falta o selo de Deus, o guia das nossas vidas interior, que vai guiar, nortear o nosso entendimento pela palavra. É o Espírito Santo, não é pastor, papa, nem padre, não é guia de religião nenhuma. O guia da nossa vida na palavra com Deus é o Espírito Santo que trabalha em nós. É o reino de Deus implantado aqui, ó, no meu viver pelo Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é ali, aqui ou acolá. O reino de Deus não é uma instituição criada pelo homem com regras e normas como se fosse para Deus. O reino de Deus é Deus reinando em nós, pelo Espírito Santo que nos guia na palavra, pela palavra, e nos leva a glorificar a Jesus Cristo, que é o Senhor e guia das nossas vidas. Interessante, irmão, que a palavra de Deus, ela trabalha de conformidade com o Espírito Santo. Porque todos usam a palavra, todos os religiosos, o diabo e a mentira do mundo é estabelecida pela palavra. Os falsos profetas usam a palavra e distorcem a palavra, adicionam, subtraem, acrescentam. Por quê? Porque eles não têm o selo de Deus. Eles não estão no senhorio de Cristo. Eles não estão guiados pelo Espírito Santo. Porque ninguém que tem o Espírito Santo vai tirar a glória de Cristo para botar dentro de igreja, para botar em batismo, para botar em guarda-sábado, para botar em dízimo, para botar em vida de devoção à igreja. Ninguém que está guiado pelo Espírito Santo vai desviar o povo da doutrina de Cristo para o povo jurar fidelidade à doutrina de igreja, para o povo guardar a obediência e submissão à doutrina de igreja pelos líderes de igreja. Ninguém que está guiado pelo Espírito Santo vai cobrar a submissão do povo para ele.
vai cobrar a lealdade e a devoção do povo a ele. É a Cristo, é a palavra. Aquele que está com o Espírito Santo, ele é conduzido a levar o povo a Cristo, a conduzir o povo na submissão, a estar, a buscar, a confiar, a acreditar em Cristo, que é a rocha, o alicerce, onde todos têm que estar para ter a vida verdadeira com Deus. Não é dentro de igreja, não é em trabalho de igreja, não é em vida religiosa andando bonitinho, na formalidade, nas sociais, nos encontros religiosos convenientes que o povo hoje vive. Não é essa a vida com Deus que o Espírito Santo nos leva a viver. Jesus vai dizer que ele nos guiaria na verdade, na palavra. Paulo vai dizer que tudo que Deus preparou, que não chega ao entendimento do homem, que está reservado lá no céu para aqueles que amam a Deus, é revelada para nós pelo Espírito Santo. Pode perguntar a qualquer pessoa aí se ele tem convicção de salvação. Tem não. A salvação dele, a convicção está na igreja dele. Se ele não for para a igreja, ele não é salvo. Pode perguntar a qualquer pessoa aí se ela tem convicção de vida eterna. Se ela tem convicção de perdão de Deus, se ela tem convicção de comunhão com Deus. Tem não. Ela vai dizer, se não estiver na igreja, não tem comunhão com Deus. Se não cumprir os sacrifícios religiosos da igreja, não é justa para receber de Deus nada. Tem que viver a formalidade religiosa, porque a mente dela faz ela pensar que a vida dela com Deus, a comunhão dela com Deus, a bênção de Deus na vida dela é pela igreja. Por quê? Porque essa pessoa ainda não foi nascida para Deus. Não está selada com o Espírito da promessa, não está ainda tendo a convicção dada pelo Espírito Santo do que está preparado, do que Jesus fez por nós, da confiança, da certeza do senhorio de Cristo por nós, do que ele executou e fez, que é suficiente para nos salvar, crendo nele e tendo ele como Senhor e guia das nossas vidas. Só quem tem o Espírito Santo é quem anda nessa verdade, convicto e com a certeza verdadeira no seu interior. Porque os demais, a confiança dele é na religião. Então o Espírito de Deus, ele quer habitar em você, se não tem ainda. Ele quer habitar no pecador, ele quer habitar no ladrão, ele quer habitar no prostituto, ele quer habitar no homossexual, ele quer habitar no religioso. O Espírito de Deus quer habitar em todos, para guardar e selá-los para a vida com Deus. Mas isso só pode acontecer se todos se converterem e se arrependerem a Jesus Cristo. Não é indo para a igreja e ser religioso. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma instrução, mais um momento de ensino e esclarecimento da palavra de Deus por esse que vos fala aqui, sempre levando o evangelista Wellington Ramos, esse irmão que sempre está à disposição de vocês para proporcionar o ensino e a instrução da verdade que liberta. Amém?